E hoje vamos de Instituto Legatus. O Instituto Legatus é o responsável pelo concurso público para a Prefeitura de Colônia de Gurgueia, lá no Piauí. Quero agradecer a professora Raimunda, que me enviou o edital e as provas para que esse vídeo pudesse ser realizado. E quero também informar que aqueles que me pediram a prova da CETAP, o vídeo já está a caminho e na sequência nós teremos também um vídeo sobre a COSEAC, né, a instituição lá ligada à Universidade Federal Fluminense, que é a responsável pelo concurso para professores da educação básica da Prefeitura de Maricá, no Rio de Janeiro. Neste concurso serão 14 vagas ou mais, né? Acho que inicialmente são 14 vagas para professores de língua inglesa com um vencimento básico de mais de R$ 9.000. Está aí uma excelente oportunidade para os professores de língua inglesa de Maricá e de adjacências ou de todo o estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a banca do Instituto Legatus e mais especificamente sobre uma prova desta banca. Eu vou analisar algumas questões, fazendo os meus comentários analíticos sobre esse gabarito, mas eu vou deixar as considerações mais importantes para o final. Por que isso? Porque a banca Legatus, ela aplicou recentemente provas para o concurso da Prefeitura de José de Freitas, também no Piauí. Então, eu fiz um comparativo desta prova de José de Freitas de 2023, junto com essa prova que eu vou analisar hoje, e um comparativo com o conteúdo do edital para o concurso da Prefeitura de Colônia de Gurgueia. E ali eu vou deixar as minhas considerações para você ouvir, prestar atenção e, de repente, organizar melhor a forma como você está se preparando para esse concurso. São detalhes importantes que devem ser observados na hora de você realmente colocar ali como que você tem que estudar e o que você deve priorizar no seu estudo para esse concurso da banca Legatus. Então, não vamos mais perder tempo e vamos lá para a tela do meu computador? Então, vou ficar aqui no cantinho da tela hoje, porque eu vou tecer uma série de considerações sobre essa prova. A inscrita do canal me mandou 2 provas e eu achei que essa prova, não é que ela seja a prova mais difícil, ela foi a prova mais trabalhosa. Por quê? Porque a prova anterior era uma prova praticamente de cunho gramatical. E as provas de cunho gramatical, como eu paro em cada um dos itens e eu sempre comento os aspectos gramaticais, a correção acaba ficando muito longa. E isso aí, em relação aos aspectos gramaticais, eu acho que vocês conseguem com mais facilidade respostas em outros sites, em outros vídeos do YouTube na internet, né? E essa daqui não era diferente, só que a forma da cobrança, da contextualização, eu achei que ela era um pouco mais trabalhosa para o candidato ou para a candidata. Por isso que eu escolhi essa provinha daqui. Ela é uma prova que foi aplicada em 2016 para a Prefeitura de Canto do Buriti, também no Piauí. E como vocês vão observar aqui na tela do computador, ela já aparece com o gabarito. Por quê? Porque a assinante que me enviou a prova, né, o Instituto Legatus, ele só fornece cópia da prova para para os candidatos, para quem está inscrito. E daí, quando ele forneceu já com o gabarito correto. E eu fiz aqui alguns destaques. Por quê? Porque eu não vou ler o texto inteiro. Mas eu já peguei algumas partes para explicar para vocês como que eu interpreto e o que você deve observar nas questões que vierem a aparecer nesse tipo de prova, tá? Então, de cara, olha só, a gente já tem um texto e um texto longo, que é aquilo que eu chamo de texto desmonta candidato. E aí eu costumo dizer assim, antes de ler o texto, vá para as questões de cunho gramatical e procure ver o que você consegue responder sem precisar adentrar no texto. Nesta prova aqui, só nesse texto eram 7 questões de interpretação. Então, o que era o recomendável quando acontecer a mesma coisa que aconteceu nesta prova? É que você, ao invés de ler todas as questões, você vá direto para a leitura do texto. Karine, precisa? Nesse caso, o texto é longo, precisa ler o texto inteiro, mas ele não é um texto com um grau de dificuldade, de conteúdo que você precise realmente ficar preocupado ou nervoso ou nervosa em relação a isso, tá?
Quando o texto já traz um título, como é o caso aqui, ó, deixa eu pegar a caneta, que a gente já tem um título, isso aqui já ajuda muito o candidato, a candidata a identificar qual vai ser a temática que vai ser trabalhada no texto. Então, aqui você já dá para ver qual vai ser o assunto, ó. As vantagens das escolas particulares. Ou seja, pela quem? Quem é que está escrevendo, quem é que está tecendo esse ponto de vista? Newsweek Education Insights. Newsweek, e aí a gente vai ter que descer até o final do texto para verificar da onde esse texto foi retirado e confirmar. Esse texto foi tirado de uma versão digital da revista Newsweek, tá? Então, isso aqui, ele é o quê? Ele é nada mais, nada menos do que um artigo que foi retirado de dentro de uma revista e o assunto vai ser o quê? As escolas, as vantagens das escolas privadas, né, gente? Um concurso público colocando aí um texto que incentiva, né, que reverencia as escolas privadas. Não vejo muita lógica nisso, mas tudo bem, né? Isso aqui não é meu papel, vamos direto para o que interessa. Então, tem ali o texto, não vou ler o texto, porque senão o vídeo vai ficar enorme, mas vou deixar para vocês o texto, vou deixar essa provinha aqui embaixo, no link, para você, caso você tenha interesse em fazer a leitura e interpretar o texto, porque é muito importante que você tenha uma boa bagagem de vocabulário. Por quê? Porque as questões da Legatus, elas são as questões, o texto em língua inglesa e todas as questões, enunciados e alternativas em língua inglesa. Karine, mas isso não seria a lógica? Isso seria, vamos dizer, o que se costuma acontecer, mas não o que é obrigatório acontecer. Como eu já comentei antes, as bancas têm o livre-arbítrio para construir as suas provas. Então, nós já vimos no vídeo anterior da IDECAN que a IDECAN colocou um texto todo em língua portuguesa e fez as cobranças em língua inglesa. Isso é o livre-arbítrio da banca para aquele contexto e não tem nada de errado com isso, tá? Pode ficar tranquilo. Então, aqui no caso do Legatus, a gente tem aqui um texto em língua inglesa, questões com enunciado e alternativas em língua inglesa, que é o que costuma acontecer. E logo na primeira pergunta, ele já tá aqui com o gabarito, vocês estão vendo tudo de vermelhinho, tá o gabarito, eu vou comentar o gabarito, tá? Aí ela diz assim, o texto da Private School Advantages, que é o título do texto, né? Ou seja, as vantagens de uma escola particular, ele é o quê? O que o examinador quer aqui nessa pergunta? Ele quer saber se você conhece os diferentes gêneros textuais. E para você conhecer os diferentes gêneros textuais, você precisa ter um conhecimento prévio sobre o que é o Newsweek. Newsweek, o que é um conhecimento prévio? É você já ter tido, você já ter acessado informações de revistas internacionais. Você conhecer que revistas internacionais que são conceituadas. Time, nos Estados Unidos, né? A revista Time. Aqui, a revista Newsweek. Jornais de grande circulação nos Estados Unidos, como The Washington Post, The New York Times. Na Inglaterra, o The Guardian. Você conhecer esses veículos de comunicação, você está conhecendo os gêneros textuais. Então, você tem que ter um conhecimento prévio para você responder aqui essa questão. Senão, você já sai perdendo na largada se você não souber que Newsweek é uma revista, né? Dos Estados Unidos, é uma revista no estilo da revista Exame, da revista Veja que nós temos aqui no Brasil, e que nessa revista nós temos aí o que ele publicou, um artigo de um artigo jornalístico, vamos dizer assim, tá? Não é um artigo científico, é só um artigo de revista, ok? Na questão 2, ele diz assim, escolha a alternativa que contém a ideia principal do texto. E aí, para encontrar a ideia principal do texto, aonde é que nós vamos? Nós vamos no título e nós vamos no primeiro parágrafo.
E ali no primeiro parágrafo, o examinador, né, o autor do texto, ele vai mostrar qual vai ser o assunto que ele vai abordar. E ali ele mostra, logo no primeiro parágrafo, que as escolas particulares são autônomas, têm grande aceitação por sua grande entrega no aprendizagem acadêmica e robusta de seus estudantes. Então, aqui ele já está dizendo do que é que ele vai tratar, né? Então, qual é o assunto principal aqui, ó? Não é a importância na educação do high school, não é a diferença entre as escolas americanas e britânicas, você já elimina, e sim os benefícios que as escolas das escolas privadas em relação às escolas públicas, é o que ele vai desenvolver em todo o texto, tá? Questão 23. De acordo com o texto, e olha que interessante, aqui nessa parte, o examinador já tirou o excerto do texto que ele quer que você analise para você poder responder o item. O excerto do texto vai até aqui, onde fecha as aspas. E o que está dizendo nesse excerto? Que as escolas públicas, que as escolas privadas, né? Private School Promises High Return. As escolas particulares prometem um retorno mais alto no sucesso dos seus estudantes, que nunca muda. Por que isso nunca muda? Daí a gente vai ter que voltar lá no texto para fazer a leitura da onde eu encontro esse excerto. Esse excerto está aqui, ó, no segundo parágrafo, onde ele diz que há também um aumento das opções adequadas para cada orçamento das famílias. E o fato de que as escolas prometem um retorno maior para um futuro de sucesso dos seus estudantes não tem mudado, né? A excepcional e desafiadora experiência de oferta por escolhas, né, de escolas com ricas premiações, tá? Então, aqui, neste parágrafo, ele vai colocar o que ele está querendo dizer, que as escolas prometem um grande retorno. Daí você pode ir até por eliminação, ó. 100% dos estudantes das escolas privadas conseguem os melhores empregos. Naquele parágrafo não está falando nada disso. As escolas particulares são mais caras do que as escolas públicas, também não está falando isso. Então, pela própria eliminação, você já vai perceber que a resposta correta é a letra A. Na questão 24, ele quer uma parte específica. Em qual das áreas do conhecimento as escolas particulares superam o desempenho das escolas públicas de acordo com o texto? Aí é que precisa fazer a leitura inteira do texto, e essa informação só vai ser encontrada aqui, ó, no último parágrafo, aqui nessa parte, ó. As escolas particulares, né, elas superam, né, elas só... em resumo, as informações dos estudos vão para mais de 40 anos e mostram que as escolas particulares superam as escolas públicas, especialmente na leitura e na matemática. Tá aqui a justificativa para essa resposta. Continuando aqui, na questão 25, nós temos mais uma questão de interpretação. Só que aqui, nessa questão, o examinador já colocou o excerto aonde eu vou me concentrar para encontrar a informação correta, para encontrar essa resposta. Então, aqui, ó, de acordo com o terceiro parágrafo. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que voltar ao terceiro parágrafo para eu encontrar essa informação aqui, ó. Os estudantes, né, com educação particular, com educação privada, consideravelmente entregam melhores resultados. Resultados mais altos seriam resultados melhores. Então, aí eu vou ter que voltar lá. Isso por quê, né? Por quê? Aí, para eu encontrar que os estudantes das escolas particulares são mais bem preparados devido à qualidade do ensino particular, eu vou precisar voltar lá no texto. E eu vou ali no terceiro parágrafo, aqui, ó, no terceiro parágrafo, e eu vou pegar o terceiro parágrafo, ele começa aqui no privately e ele vai terminar aqui, ó, no learn. Então, eu vou precisar ler
toda essa parte aqui, ó, para descobrir que o grupo, né, o corpo de professores é comprometido com a comunidade da escola particular e de uma maneira que bem diferente da raramente alcançada pelas escolas, vamos apagar aqui, pelas escolas públicas, ok? Então, esse aí é um dos motivos, tá? Então, eu tenho os outros aqui. Então, a resposta para aquela questão da 25, ela tá bem aqui, ó, naquela parte. Então, os estudantes das escolas particulares são mais bem preparados devido à alta qualidade do corpo docente, né, das escolas particulares. E outra coisa, gente, se você não tiver essa segurança na leitura do texto, você pode ir pela eliminação das alternativas. Eu não vou ler agora porque o vídeo vai ficar longo, mas você também pode ir, porque se você tem aqui as alternativas em que não tem nada sobre isso no texto, elas não podem ser escolhidas, tá? Questão 26, olha só, da 21 até a 26, eu ainda tenho questões relacionadas a um único texto motivador. E aqui ele quer saber, de acordo com o texto, tem que ir ao texto, associe os tipos de escola com as seguintes afirmações. E aí ele coloca, vou colocar A para o que for a escola pública, informação da escola pública, e B do que for informação da escola particular. Então, aqui, ó, há muito mais, né? Há também um aumento de opções de orçamentos cabíveis aos orçamentos da família, ou seja, há opções de preço, né, em relação à mensalidade. Isso aí a gente viu logo lá no começo do texto, que são as escolas particulares. Então, aqui, ó, eu já elimino a letra C. Eu vou lá e coloco. Aí, na segunda, os estudantes encaram salas de aula com menos distração e trabalham com um ambiente de mais respeito, né? Então, esse aqui também das escolas particulares. Daí, então, ó, já elimina a letra A, também não pode ser. E há menos ênfase na disciplina, a escola pública. E há muito mais investimento em recursos, né? E menos nos meios, para garantir mais inspiração no ambiente de aprendizagem. Tá aqui a escola particular. Então, tá aqui essa resposta que já estava aparecendo para vocês, tá? Aqui, na questão 27, eu preciso saber quem é o Michael Patrilli, né? Você pode inferir do texto que o Michael Patrilli é. Aí eu preciso voltar no texto de novo. Eu já deixei separadinho aqui pra gente não perder muito tempo, né? E quem é o Michael Patrilli? Ele é simplesmente um education specialist, uma pessoa especialista, um entendido em educação, que é o mesmo que um expert, tá? Tá aqui a resposta. E na frase, de novo, retirando do texto, começa com as aspas, como resultado, os estudantes surgem mais cercados e holisticamente prontos para compreender e encarar o mundo, enfrentar o mundo, né? Enfrentar as dificuldades. A palavra em destaque, que é a palavra face, que aqui é no sentido de encarar, é sinônimo de to affront. To affront aqui não é desrespeitar, é afrontar no sentido de encarar mesmo, né? De se defender. Tranquilo? Questão 29, também de uma palavra de vocabulário dentro do texto. Tuition, a gente sabe que tuition geralmente, né, no modo geral, significa mensalidade. No caso do texto aqui, esta palavra que está no último parágrafo, ela não quer dizer mensalidade, né? O ponto termina aqui, ó. Talvez porque eles tenham se direcionado para além das ofertas ordinárias as ofertas ordinárias para oferecer mais atenção. Indivíduos focados e mais
em higher standard e padrões maiores de ensino para os estudantes in their care, no seu cuidado. Então, aqui, o tuition, ele está relacionado com teaching, ok? Aí a importância de você saber que aquela palavra que você conhece com um determinado sentido, o sentido mais comum, naquele contexto, ela pode ter um sentido diferente do que ela costuma ser aplicada. Tem que estar preparado para isso também, tá? A questão 30, ela está no segundo parágrafo. Para eu descobrir qual é o grau comparativo, eu preciso vir aqui, ó, no segundo parágrafo, no primeiro ponto, smaller class sizes. Olha, encontrei aqui, então aí eu volto para a questão, e aí eu sei que não é as big as, não é bigger than, não é smaller as e nem the same. É o quê? Smaller than, tá? E no segundo parágrafo, o pronome they. O que ele quer nessa questão aqui? Ele quer simplesmente saber se você consegue fazer a coesão com termos anteriores dentro do texto. Esse they aqui, na frase, they also develop character, eles também desenvolvem o caráter, não só mencionando uma profunda apreciação das matérias, dos assuntos estudados. Lá no texto, se você voltar bem no comecinho do parágrafo, esse they, você está se referindo, você vai observar que esse they está se referindo a quem é que oferece o desenvolvimento do caráter, sem mencionar a apreciação, o estudo pelos assuntos, pelas matérias da escola. Quem é que oferece isso? Qual é a vantagem? É a escola particular. Tá aqui a resposta, tá? Questão 32. However, in the sentence. Gente, however, em qualquer frase, conjunção adversativa não muda de sentido dependendo da frase. Aqui, nesse contexto, a ideia é de contraste, tá? Conjunção, lembre-se disso. Elas são aditiva, adversativa, alternativa. Elas não mudam, elas são palavras que nós utilizamos para juntar frases e ali mudar a sua ideia, né? Ou de conclusão, ou de adição, ou de adversidade, de contrariedade. Fica aí a dica para estudar. A mesma coisa na questão 33, que é uma questão de vocabulário retirado de dentro do texto. Respectful. Respectful é respeitável, né? Quando você vai ao circo, respeitável público. O público é o substantivo, respeitável é a qualidade do público. Então, a qualidade é um adjetivo. Aqui é a resposta. E a última questão, relacionada ao texto, também uma questão de vocabulário. Aí você vai ter aqui, qual é o sentido da palavra budget na língua portuguesa? Orçamento. É o mesmo sentido comum que a gente tem da palavra budget, tá? Então, pessoal, como vocês viram, uma provinha tranquila, pelo mais muito trabalhosa. Por quê? Porque grande parte das questões foram relacionadas exatamente com a compreensão do que estava dentro do texto motivador. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, porque eu quero fazer as considerações finais, mas eu vou disponibilizar essa prova aqui na descrição do vídeo, caso você queira baixar, responder essa prova e voltar ao vídeo para ver os comentários, tá bem? E aí, o que você achou desta prova, da análise dessa prova? Deixa aqui embaixo no vídeo o seu comentário. Bom, o que a gente pode então concluir logo de imediato sobre o Instituto Legatus na hora da elaboração, da organização das suas questões? Primeiro, na minha opinião, uma prova bem formatada e bem diagramada, com bom espaçamento entre os itens, entre as linhas. Eu falo isso porque para uma pessoa que tem um estilo de aprendizagem visual ou para quem tem uma baixa visão, como é o meu caso, uma prova bem formatada, ela faz toda a diferença na hora de você concentrar ali para analisar não somente as instruções, como também as alternativas que você vai ter que escolher. E nisso aí eu achei que o Instituto Legatus está muito bem organizado.
São questões de múltipla escolha com 5 alternativas. Isso significa que você vai ter mais alternativas para analisar, para escolher qual que é a correta. Diferente de outros concursos, como acontece com o CETAP, que tem só 4 alternativas corretas, aí fica mais fácil, né, de você encontrar aquela que vai ser a resposta correta da questão. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo sobre o CETAP. Outra coisa, concentração dos conhecimentos cobrados na prova. Concentração de questões de cunho gramatical e de interpretação, né? Mais de compreensão. Ela fez isso nesta prova de 2016, fez a mesma coisa na prova de José de Freitas, que foi aplicada em 2023. Tinha também 20 questões, com pouca variação nos gêneros textuais, assim como também nesta prova de 2016, concentração em questões de interpretação e questões de cunho gramatical. Mais questões de cunho gramatical, como a banca costuma preferir. Não só nessa de 2016, mas na de José de Freitas também, que foi aplicada em 2023. Agora, para quem vai fazer o concurso da colônia de Gurgueia, eu gostaria de chamar a atenção para 2 coisas muito importantes. A primeira delas está relacionada com o conteúdo programático que a banca colocou, que ela vai cobrar ou que ela pode cobrar nas suas provas. Ela incluiu ali no conteúdo programático conhecimentos sobre a língua inglesa na BNCC, conhecimentos sobre os parâmetros curriculares nacionais e também sobre métodos e abordagens. Mas aí você deve estar se perguntando, mas Karine, ela não fez nenhuma cobrança dessa nas provas anteriores. Realmente, nas provas anteriores não há questões, nem sobre métodos e abordagens, nem sobre a língua inglesa na BNCC. Há somente questões de interpretação, de gramática e 2 questões sobre os conhecimentos locais da onde a prova vai ser aplicada. Por exemplo, na prova de José de Freitas, tinham 2 questões que cobravam conhecimentos ali locais sobre o município, questões geográficas, questões históricas relacionadas ao município. Isso está incluído também no conteúdo programático da colônia de Gurgueia. Aí, volto àquela questão, mas se ela não cobrou, mas ela colocou no conteúdo programático, será que ela não vai cobrar novamente? Essa aí é uma incógnita, pessoal, não tem como descobrir. Por quê? Porque estando no conteúdo programático, ela pode ou não cobrar. Aí cabe a você estar preparada para evitar o fator surpresa neste tipo de prova. Isso mesmo, por quê? Porque uma banca de concurso, ela não tem só um examinador de cada área do conhecimento. Ela tem vários examinadores, por quê? Porque se um não estiver disponível, ela vai chamar o outro. E aquele outro examinador pode ter uma perspectiva diferente de elaborar as suas questões de prova. Então, se apareceu no conteúdo programático, eu recomendo que não fique fora dos seus estudos, do seu cronograma de estudos, para evitar o fator surpresa, né? Para evitar todo o retrabalho, o esforço que você teve para se preparar por tanto tempo, né? Você sabe o sacrifício que é você se organizar nas suas horas, com a sua rotina diária, com a sua família, e chegar lá na hora do concurso, você não ser aprovado porque tinha um conteúdo e você não se preparou para ele. Então, a minha recomendação é que você se prepare para todos os tópicos que estão no conteúdo programático, independente deles ainda não terem sido cobrados ou não em uma prova. Assim, você vai chegar mais bem preparado em relação aos outros candidatos que não tiverem essa mesma preparação, essa mesma presença, né? Essa mesma atenção em relação aos conteúdos, tá bom? Outra coisa muito importante que os candidatos e candidatas do concurso lá de Colônia de Gurgueia devem ficar atentos. Qual é o critério de aprovação, tá? Porque a classificação, ela vai ser feita de acordo com a nota de corte, né? Mas ali no edital, o examinador deixa bem claro que para aprovação, o candidato ou candidata tem que acertar 60% do total das questões da prova objetiva. Então, vai ter português, vai ter informática,
E vai ter também as provas de conhecimentos específicos. Eu não sei se vai ter raciocínio lógico, não me lembro aqui agora, tomara que não tenha, tá? Então você tem que acertar 66% de todas essas questões. Só que a banca colocou mais um pequeno detalhe. Dentro desses 60%, você tem que acertar 60% das questões de conhecimentos específicos. Se são 20 questões, você vai ter que acertar pelo menos 11, 12 questões para você poder ser aprovado. Fique bem atento a isso em relação aos seus estudos também. E aí, para o resultado final, é 60% da pontuação das duas provas. Porque quais são as provas do concurso? Prova objetiva e prova de títulos. Vai ser feita a soma da nota que você tirou na prova objetiva com a soma dos títulos que você apresentar e ali você terá os 60% no mínimo necessários para a sua aprovação e para a sua classificação, tá? Não esqueça então de dar uma olhada em quais são os tipos de títulos que serão pontuados na segunda etapa desta prova. Bom, eu quero então agradecer mais uma vez a vocês pela audiência, pela paciência, desejar sucesso para quem está se preparando para esse concurso lá da colônia de Gurgueia, no Piauí, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!